Módulo 4, Sistema de Proteção contra Quedas, o SPQ. O Sistema de Proteção contra Quedas são medidas e equipamentos coletivos e individuais adotados para suprir ou conter os riscos de acidentes de trabalho em atividades executadas acima de 2 metros do piso de referência, né? Independentemente das condições particulares, todo o trabalho em altura demanda de um SPCQ, Sistema de Proteção Coletivo contra Quedas, e o SPIQ, Sistema de Proteção Individual contra Quedas. Então, basicamente, são, né, os sistemas coletivos e individuais, né, que fazem parte dos sistemas de proteção contra quedas, né, relacionados aí pelo NR35, como específicos para a proteção do trabalhador, né, em altura. O sistema de proteção contra quedas deve ser adequado à tarefa a ser executada, ser selecionado de acordo com a análise de risco, considerado além dos riscos que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais, né? Então, a escolha do sistema não é só pelo fato da queda em altura em si, né? Também tem que levar em consideração aí os riscos adicionais decorrentes da atividade que ele está realizando, né? Ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho, né? Então, técnicos ou engenheiros de segurança do trabalho que vão poder selecionar os equipamentos de proteção contra queda, né, do sistema de proteção contra quedas, ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando de uma queda, né? Então, por exemplo, nos sistemas aí de linhas de vida, né, ou pontos de ancoragem, precisa que um profissional da área, né, um engenheiro, faça todo o levantamento, faça toda a projeção desse sistema, né, para poder dimensionar ele conforme a capacidade que ele precisa assegurar, né? Então, tanto o engenheiro mecânico, no caso das partes mecânicas, né, e metálicas, como também os demais engenheiros, né, para os demais sistemas, aí, as demais linhas de vida e pontos de ancoragem que não são, né, destinados apenas a engenheiro mecânico, né? Atender, então, as normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, as normas internacionais aplicáveis, né? Então, nós não estamos sujeitos apenas às normas nacionais, né? Se por acaso a nossa, né, algum sistema não esteja, né, dentro de uma norma nacional, devemos observar as internacionais, então, para poder estar dimensionando ou aplicando, né, o sistema. Ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção. Então, nós precisamos sempre estar inspecionando nossos sistemas de proteção contra quedas. Então, seja o cinto de trabalho em altura, seja o talabarte, o mosquetão, o ponto de ancoragem, a corda de linha de vida, enfim. Qualquer componente do sistema de proteção contra quedas, né, ele precisa ser inspecionado constantemente. A seleção do sistema de proteção contra quedas deve considerar, primeiramente, a utilização do sistema de proteção coletiva contra quedas, né? Após instalados, considerar a utilização do sistema individual contra quedas, né? Nas seguintes situações: na impossibilidade da adoção do SPCQ, né? Sempre que o SPCQ não ofereça completa proteção contra os riscos de queda, e para atender situações de emergência. O que significa isso? Que a norma nos pede para que sempre utilize o sistema coletivo, que abranja todos os trabalhadores, né? De preferência que esse, inclusive, seja eficaz, né? Que seja um sistema eficaz, que não seja necessária a adoção de um sistema individual, né? Então, por exemplo, se vamos trabalhar numa plataforma aí acima de 2 metros de altura e nós conseguimos instalar guarda-corpo, rodapé, enfim, todo o sistema de proteção coletiva que evite que qualquer colaborador, né, venha a sofrer um acidente de trabalho, uma queda de altura. Então, não vai ser necessário nós utilizarmos o individual, que seria talvez aí o cinturão e o talabarte, né? Já é eficaz o guarda-corpo, né? Então não é necessário os demais sistemas.
A não ser, é claro, que esse guarda-corpo não seja dimensionado para a proporção de pessoas ou para a atividade que está sendo destinada. Aí sim, né, precisa ter uma medida adicional. O sistema de proteção coletiva contra quedas é constituído, né, de sistemas, controles, verificações, EPCs e outros mecanismos que oferecem de forma coletiva a proteção mínima para a realização das atividades, eliminando ou diminuindo os riscos inerentes, né? Então, o sistema coletivo, né, ele tem vários mecanismos aí para estarem sendo utilizados, né? Desde documentação, procedimentos, né, ações, quanto também equipamentos. Como exemplo de sistema de proteção coletiva contra quedas, né, então temos aí a APR, a permissão do trabalho, os procedimentos operacionais, guarda-corpo, andaime, entre outros, né. É importante que o sistema de proteção coletiva contra a queda sejam dimensionados por profissionais de segurança do trabalho, né, pois muitos desses precisam ser compatíveis com os demais sistemas. Por isso que é importante um profissional sempre estar dimensionando os EPIs, os EPCs, ou, enfim, os sistemas de proteção contra quedas, né? Justamente por isso. Às vezes um sistema não é compatível com outro sistema, né? E a visão clínica de outros profissionais não são direcionados para isso. Por isso que é importante, então, sempre que um profissional de segurança do trabalho esteja dimensionando esses sistemas. Os sistemas de proteção individual contra quedas. Como o nome já diz, é o sistema de proteção individual de cada trabalhador, sendo esse sistema o último obstáculo entre o acidente e a lesão, né? De acordo com, né, de um modo geral, o SPIQ basicamente é constituído de equipamentos de proteção individual, elementos de ligação e sistemas de ancoragem, que são utilizados apenas pelo próprio trabalhador. Isso, né, como sempre, né, o nosso exemplo mais comum aí é o cinturão de segurança, né, de trabalho em altura e o talabarte, né, o conjunto, né, de cinturão e talabarte. Ele é individual, não se consegue proteger duas pessoas, né, com um cinturão, e ele tem o elo de ligação entre o SPCQ, que seria o talabarte, né, o talabarte preso ali na linha de vida, o talabarte preso ali no olhar, no ponto de ancoragem, enfim, né? Então, geralmente, né, esses sistemas individuais eles precisam, né, de um sistema coletivo também para estar funcionando eficazmente, né? Acreditamos aí que a adoção dos sistemas individuais em conjunto com os sistemas coletivos, nossa grande maioria dos casos aí é 100% eficaz, né? Então, mesmo que o acidente ocorra, né, a queda ocorra, mas a lesão dificilmente ela vai existir. Então, sempre é importante estar dimensionando, sempre é importante estar verificando aí quais sistemas vão ser utilizados, né? O sistema de proteção individual contra quedas pode ser de restrição de movimentação, de retenção de queda, de posicionamento no trabalho ou de acesso por cordas. Então, né, existem vários sistemas aí relacionados a individual, né, proteção individual contra quedas. Então, ele pode ser de restrição, né, de movimentação. Nosso exemplo aí, mais à esquerda superior, né, nós temos ali um sistema de restrição. Ele tem uma linha de vida, provavelmente um cinturão de segurança com um talabarte, onde esse colaborador, mesmo ele querendo chegar, né, ao beiral, ele não consegue porque a distância desse talabarte e da linha de vida não comporta que ele chegue até esse beiral. Então, é um sistema aí de restrição de movimentação, né? Assim como também temos, né, o sistema de posicionamento, que é muito utilizado pelos trabalhadores aí da telefonia e da energia, né, nos postes aí, né, geralmente estão utilizando bastante esse sistema de posicionamento, que é onde a pessoa ela fica mais livre, né, para estar realizando atividades, já que esse talabarte ele vai preso na estrutura e consegue, né, dar esse equilíbrio para a pessoa para que ela consiga estar realizando a atividade, né. Temos também a questão
do acesso por cordas, né? Onde, com auxílio, é claro, de uma linha de vida e de um trava-quedas, né, a pessoa faz o acesso dela, a movimentação dela, todo por cordas também, né? Então, seria no mínimo aí 2 sistemas, né? O de linha de vida e o do acesso por cordas, em conjunto, utilizado para que a atividade consiga ser desenvolvida. Equipamento individual, então o EPI, né? Então é importante nós separarmos, né, o sistema de proteção individual contra quedas e o EPI. Né? Os dois são individuais, né? É do colaborador, mas o sistema de proteção individual contra quedas ele é muito mais abrangente, não envolve só o EPI. Né? Ele também pode envolver aí outros equipamentos que não são considerados equipamentos de proteção individual, né? Assim como também procedimentos, normas, né? Processos que são também individuais que são relacionados à proteção contra quedas. Já o EPI, ele é um equipamento de proteção individual mesmo, então é um equipamento que vai proteger o trabalhador, né, em qualquer circunstância, né, em que ele foi projetado para ser empregado. Então, tem a questão do capacete, que não é só para trabalhar em altura, por exemplo, né, a questão do óculos, que não é só para trabalhar em altura, a luva, né, então é muito mais um sistema, um equipamento mesmo, né, do que um sistema. Né. Então, o equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. É importante entender que o EPI não evita o acidente, e sim protege o trabalhador das consequências. Tanto que o EPI só é indicado em caso nenhuma ação possa ser tomada para evitar atividade de risco ou perigosa, né? Ou que os meios de neutralização e controle falhem, ou não sejam eficazes. Então, o EPI realmente é a última barreira ali, né, entre a lesão e as sequelas, as consequências do acidente, né, e o colaborador. Como ali já diz, nós já conversamos anteriormente, de fato o EPI ele não protege, né, ele não evita, né, que o acidente ocorra. Ele protege, né, ele evita que as lesões ocorram. Por exemplo, né, se nós estivermos utilizando, por exemplo, um trava-quedas retrátil, né? O trava-quedas não vai evitar que a queda ocorra, que eu chegue no beiral e acabe né, tendo a tendência de cair, mas ele vai evitar que eu me desloque até o chão. Né? Vou ficar suspenso por ele, travado ali, tudo suspenso, né, mas não vou chegar até o chão. Vou precisar provavelmente de resgate, ou eu mesmo vou ter que me auto-resgatar, mas de qualquer forma o acidente ocorreu, né? Só não ocorreu a lesão. Então, por isso que é sempre importante, né, verificar toda a questão antes, prévia, para evitar a utilização de EPI, né? E se caso não tem outro jeito, realmente não consegue eliminar ou neutralizar o risco, aí sim utilizar o EPI de forma correta e bem dimensionado, né? EPI que realmente atenda às expectativas aí do que para ele foi destinado, né? Então, EPIs de trabalho à altura. Então, temos aí alguns exemplos, né? Temos, né, o cinturão hoje apenas permitido para trabalhar à altura, o cinturão tipo paraquedista, né? Então, de qualquer forma, vai precisar né, uma espécie da cadeirinha com o suspensório. Né? Ele tem que ser nesse estilo paraquedista, ele tem que passar pelos ombros, né, e pela cintura e pernas do trabalhador. Então, nenhum outro tipo de cinturão é permitido para trabalhar à altura. Então, temos aí mais à esquerda o cinturão né, que já é mais direcionado para atividades de resgate, o acesso por cordas, né, onde ele já tem aí os pontos de suspensão e ancoragem já destinados para essas atividades, né. Após, né, um cinturão comum de trabalho em altura, que ele apenas é destinado realmente à proteção contra a queda, né, restrição de movimentação ou a questão da proteção contra a queda efetiva. Então, né, ele só vai ali o talabarte nas costas, né, e esse talabarte é ancorado em um ponto de ancoragem. Então, mais ao centro acima nós temos o talabarte tipo Y, né, então também só é permitido hoje as atividades com o talabarte tipo Y, que ele precisa ter esses dois ganchos, né, esses dois mosquetões, né, na ponta onde
a pessoa consegue fazer a ancoragem dupla, né, em 2 pontos de ancoragem para ter aí a redundância da segurança, né, e também o ABS, né, o absorvedor de energia, que é o que vai evitar aí o tranco, no caso de uma queda que pode estar ocasionando lesões. No centro abaixo nós temos, né, um equipamento que não é um EPI, né, ele não é considerado EPI, mas ele entra, né, digamos, dentro dos equipamentos de trabalho em altura, né. Nós colocamos sempre porque ele é utilizado em conjunto, né, que no caso é o talabarte de posicionamento. Tá? Fica extremamente proibida a utilização do talabarte de posicionamento unicamente, ele precisa ser combinado com o talabarte Y, né, o talabarte de deslocamento, que seria esse mais acima, justamente pelo fato de que ele não consegue, você não consegue sempre estar preso a ele. Para se deslocar na estrutura, você precisa do outro talabarte, porque esse de posicionamento você sempre vai ficar por algum período sem ancoragem. Então, o capacete, né, o trava-quedas, né, para cordas e cabos de aço, né, e o trava-quedas retrátil aí, que geralmente é utilizado nas atividades mais verticalizadas, aí, carga e descarga de caminhões, enlonamento, conferência de carga, enfim, atividades onde a pessoa precisa, né, realizar uma movimentação horizontal, né, mas corre o risco de queda vertical aí, e que um outro sistema, né, talvez não seria tão eficaz. Então existe o trava-queda retrátil, que se você movimentar ele de forma lenta, no caso, né, sem pressão, ele não vai travar, né? E se caso a pessoa cair, que dessa movimentação brusca, ele trava. É como o cinto de segurança do veículo, né? Nós conseguimos passar ele, puxar, abrir todo ele, se for com calma. Se você puxar com força, ou no caso de um impacto, né, de um acidente, ele for acionado, ele vai travar e vai evitar a movimentação da pessoa aí, né, na projeção para o painel, para-brisas. Né? Então, o fator de queda, né? O fator de queda é a relação entre a distância da queda e o comprimento do talabarte. É chamado fator de queda. O fator de queda foi criado com o objetivo de calcular a força de impacto exercida pelo corpo do trabalhador no momento de uma queda. Então, entendendo o fator de queda, né, conseguimos mensurar qual equipamento é adequado para cada atividade. Então, a partir do momento que nós percebemos qual que é o fator de queda desta atividade, nós conseguimos, inclusive, né, mensurar aí que tipo de sistema nós vamos precisar disponibilizar para que esse trabalhador faça a atividade. Uma situação que eu falo muito nos treinamentos é a questão de que a partir de 2 metros de altura é considerado trabalho em altura, né? Porém, não significa que acima de 2 metros de altura você tem que utilizar o cinto de trabalho em altura, o cinturão de segurança. Até porque, em muitos casos, em muitos desses equipamentos, eles não são projetados para uma queda de 2 metros, né? Então, a pessoa vai acabar se esborrachando no chão igual, né? Mesmo utilizando o cinto de trabalho em altura. Então, você classifica a atividade como trabalho em altura, mas o sistema em que você vai utilizar para proteção do trabalhador nem sempre é o individual, né? Por isso que primeiro a gente sempre vai dimensionar o sistema coletivo. Então, por exemplo, numa atividade de 2 metros e 10 de altura, por exemplo, às vezes vai ser interessante aí a utilização de uma plataforma, né? De uma plataforma elevatória, talvez de um andaime, enfim, outros meios que não o cinto de trabalho à altura, porque em muitos casos ele não vai ser eficaz no caso de uma queda no trabalhador. Por isso que, volto a dizer, é sempre importante avaliar os riscos, fazer uma análise prévia, né, da atividade, dos riscos da atividade, para conseguir dimensionar qual sistema ou qual equipamento é importante é eficaz, né, para a realização da atividade. Então, né, entendendo o fator de queda, nós sempre devemos, né, trabalhar com fator de queda menor que 1. Né? Que significa isso? É a altura ideal aí onde, né, com a queda do trabalhador, mais, né, o talabarte considerando o seu
ABS, né, absorvedor de energia todo aberto, né, a altura da pessoa e tudo mais, mesmo ela caindo dessa altura, ela ainda não vai atingir o solo, né? Basicamente é isso. Então, nós sempre que fizermos o cálculo do fator de queda, né, é importante que nunca seja, né, um fator de queda igual ou maior que 1, né? Porque aí já é uma situação de atenção. Então, no quadro aí mais à esquerda, nós temos, né, a demonstração do fator de queda ideal, né, que é onde o talabarte está mais ou menos aí na altura entre o ombro e a cabeça do colaborador, né, e que o deslocamento, no caso de queda desse colaborador, com, né, o rompimento aí do ABS, né, toda a abertura do ABS e tudo mais, né, vai ser mínimo perto dos demais. Então, a pessoa vai movimentar pouco e vai conseguir ficar numa altura aí adequada para, né, para evitar aí as lesões da queda, né? Percebemos no quadro do meio que o fator de queda é igual a 1, onde o trabalhador acaba tendo que ancorar o seu talabarte na linha da cintura, então já é uma situação de tensão, não é o ideal, né? E o fator de queda, né, é maior que 1, no caso, igual a 2, que é onde o trabalhador precisa ancorar o seu talabarte na região, né, mais próximos aos pés, né, mais próximo ao chão. Então, o deslocamento desse colaborador em caso de queda vai ser bem grande. Inclusive, o próprio deslocamento já pode causar algumas lesões, né, mesmo que ainda alto do chão, ainda que não a pessoa não toque, né, não caia no chão para ter as lesões, né? Então, para calcular o fator de queda, é muito simples. Basta dividir a altura da queda pelo comprimento do talabarte, considerando o ABS, né, o absorvedor de energia. Se nós olharmos na etiqueta do ABS, vai estar lá o comprimento dele, né, normal, né, sem o ABS estar aberto, né, no caso o comprimento do talabarte, e o comprimento do talabarte com o ABS aberto. Vai ter essa marcação lá no EPI. Então, um exemplo, né? Então, se o fator de queda é 2,60 m, né? Então, seria do ponto da altura da queda, né? Entre o ponto de conexão de ancoragem do talabarte até o solo. Até os pés ali do trabalhador. E o comprimento do talabarte for 2 metros, né? Então, o fator de queda, né, dividindo um pelo outro, né, o fator de queda vai dar 1,3. Então, ele vai ser um fator de queda maior que 1. Né? Então, se é maior que 1, já é preocupante, correto? Então, por isso que é importante a gente sempre estar cuidando da questão do fator de queda. Basicamente, para não errar, para não precisar todo momento estar realizando esses cálculos, sempre evitar pontos de ancoragem, né, atividades onde o ponto de ancoragem precise ficar abaixo da linha dos ombros. Aí, né? Basicamente isso. Abaixo da linha dos ombros, né, já é sinal de atenção. E jamais utilizar, né, trabalhar em atividades onde precisa ancorar na linha dos pés, aí, que só o deslocamento já pode causar lesões. Aí. Existe também a zona livre de queda, né? Que é a distância livre entre o ponto de ancoragem, né, e algum ponto de colisão. Para determinar a distância da queda necessária, é preciso somar os fatores apropriados e isso resultará na distância exigida abaixo da superfície de trabalho. Então, o cálculo da zona livre de queda. Para a realização do cálculo da zona livre de queda, entre na somatória o espaço de segurança mínimo, né, que é 1 metro. Então, nós precisamos trabalhar em alturas, né? Vai ser indicada o uso do cinturão de trabalho à altura, em alturas em que a zona livre de queda fique pelo menos em 1, né? Então, seria entre os pés do trabalhador e o chão. Isso, claro, depois da queda, depois dele ficar suspenso, ele não pode ficar com os pés próximo do chão a menos de 1 metro, né? A distância entre o elemento de engate e o cinturão e os pés do trabalhador, aproximadamente aí 1,5 m, né? Geralmente é. A distância de frenagem, que varia conforme a característica do dispositivo de união, no talabarte. Então, a questão do ABS e tudo mais, né, vai dar a diferença. Às vezes tem talabartes que passam de 2 metros de comprimento com o ABS aberto, né? Então, tem que cuidar muito com isso.
Então, pessoal, basicamente é isso, né? A zona livre de queda, né, vai ser a soma de todos esses fatores, né, para conseguir chegar na altura ideal para a utilização daquele cinto, daquele conjunto cinto e talabarda. Né? Então, um exemplo aí, né? A distância mínima de segurança é 1 metro, correto? Então, já temos 1 metro, né? Com a distância dos pés do trabalhador até o ponto de encaixe do cinto, né? Geralmente podemos considerar aí 1,5 metro. Né? Dificilmente vai ser mais ou menos que isso, vai depender muito da altura do trabalhador, mas geralmente é isso aí, 1,5 metro, entre os pés e o ponto de conexão ali do talabarta, geralmente é naquele ponto das costas. Então já temos aí 2,5 metros, correto? Mais o comprimento do equipamento de ligação, que pode ser um trava-quedas, um talabarte ou outros, né? Considerando que o talabarte não pode exceder 2 metros. Então, segue o nosso cálculo. Então, se o talabarte não pode exceder 2 metros, né, seria 2. Né? Então, 1 metro da distância mínima de segurança, 1,5 metro dos pés do trabalhador até o ponto de conexão, né? E 2 metros do nosso talabarte. Então, temos uma zona livre de queda aí de 4,5 metros. Então, esse equipamento que nós temos na mão hoje, como exemplo, né, ele só pode ser empregado com segurança pelo trabalhador em alturas acima de 4,5 metros. Então, se nós temos, né, considerado como trabalho à altura acima de 2 metros, e a nossa atividade é a 3 metros, eu não vou poder utilizar esse conjunto de cinto, né, de trabalho à altura e talabarte, né? Porque se a pessoa cair, ela vai bater no chão, né? Então, nós precisamos, né, que para poder utilizar esse equipamento, né, esse conjunto de equipamento, a altura seja maior que 4,5 metros. Né? Uma boa alternativa seria, né, o cinturão trabalho à altura, a linha de vida, né, e um trava-quedas. Né? Seria uma boa sugestão, dependendo, é claro, obviamente, da atividade, mas, né, falando de forma geral, né, seria uma ótima solução, porque a distância de deslocamento de um trava-quedas é bem menor que um talabarte. Né? Então, a nossa soma final ela é bem menor. Então, nós temos ali distância mínima de 1 metro, mais a distância do ponto de ancoragem aos pés dá 1,5 metro, 2,5 metros. Né? Então, se o deslocamento for aí 30 centímetros, né? Então vamos ter 2,80 metros. Então, está dentro, correto? Então, sempre avaliar essa questão aí, tentar fazer mais ou menos esse cálculo, né? E tentar entender de quando, de fato, né, pode ser empregado o cinturão de trabalho à altura ou quando talvez precise outro sistema de proteção individual contra quedas, né? E de preferência, claro, que seja instalado e utilizado um sistema de proteção coletiva contra quedas.